Oi, gente, boa noite. Vou trazer aqui para vocês Mateus, tá? 24, do versículo 13, gente, que vai falar sobre a nossa perseverança, tá? Na fé em Jesus Cristo. Então, aqui, gente, esse sermão, né? Sermão profético, tá? Que fala sobre o princípio das dores. Então, ele fala também em Marcos 13:1, tá? Marcos 13, do 1 ao 13, capítulo 13, do 1 ao 13. Lucas 21, do 5 ao 36, tá? Então, aqui, gente, essa passagem está falando o seguinte, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que a partir do momento que eu estou falando sobre salvação, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Nós passamos por várias situações, né? Vários acontecimentos, as situações que acontecem na nossa vida, né? Como todas as pessoas passam por situações, né, difíceis, mas aqui Deus, o Senhor estava falando, né? Esse sermão ao povo de Israel, tá? E aqui dentro desse contexto, gente, fala da nossa perseverança, né? Fala de nós também não nos abalarmos, né, com as situações que surgem em nossa vida, apesar de que muitas vezes o nosso corpo físico ele sente, né, às vezes nós somos afligidos por situações, tá, mas aqui Jesus ele estava falando, estava, né, anunciando, tá? E estava aqui falando para esse povo sobre e dando esse sermão, tá? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Aí Jesus começa a falar, né? Começa a argumentar com ele. Aí diz assim, ó, Jesus, porém, lhe disse, tá? Tudo isto, em verdade vos digo que não ficará. E Jesus foi falando pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Porque aqui haveria a destruição, né? Haveria o momento em que, né, o templo ia se desfazer ali onde as pessoas iam adorar a Deus, mas aqui ele estava se referindo ao templo, ao nosso corpo físico, né? A nossa vida, né? Física, o nosso corpo. Então ele estava dizendo aqui, ó, tá? Que para nós permanecermos firmes apesar das lutas, das tribulações, das situações que acontecem tanto no mundo, né? No mundo em que nós vivemos, tá? Que atinge a natureza, né? Que traz consequências para para todos os seres humanos que habitam aqui nessa terra. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, né, haveria rumores de guerras e tudo mais, e ele vai falando, né, mas todas essas coisas são os princípios das dores, né, e claro que nós, seres humanos, vamos sentir tudo isso, né, mas aí ele diz, finalizando, ele diz assim, ó, ele fala aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que suportar, né, aquele que estiver olhando para o que a palavra diz, porque a palavra do Senhor diz que ele, né, estará conosco todos os dias até a consumação desse século, tá? Então, nós temos, né, a partir do momento que a gente tem a nossa decisão, é preciso tomar uma decisão, é preciso crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, né? E observar os seus estatutos, os seus tudo que contém na palavra de Deus, que nos traz sabedoria para vivermos enquanto estivermos aqui nesse mundo, tá? Então essa frase, ela significa que os servos de Jesus, tá? Aqueles que já confessaram, aqueles que virão, que vão confessar. Eu sempre faço da oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né? Ele fez pelos seus discípulos, ele ainda disse, recomendava a nós ao Pai, e ainda recomendava aqueles que haviam de vir. Então, estou falando aqui com aqueles que já são servos do Senhor, com aqueles que ainda virão, né? Que vão aceitar Jesus como seu Salvador. Então, essa frase, ela significa que os servos de Jesus só conseguirão, gente, sobreviver às atrocidades, né? Em meio ao caos que a humanidade vive, tá? E tormentos se permanecerem, né?
Se nós permanecer e aqueles que virão também permanecerem firmes, tá? E crentes, tá, gente? No evangelho, não é na circunstância que você está ou que você vive, né? No meio em que você vive, no meio da sociedade, no meio de tantas coisas, desemprego, enfermidades e tudo mais. Então, ele está dizendo, não em meio a isso, né? Mas no evangelho, tá? Que é pregado, que foi pregado a mim, que está sendo pregado a você, né? No evangelho e na fé, tá? E no amor que veio, né? E que Jesus nos ensinou, tá? Que aqui Jesus estava orientando, né? Estava falando com seus discípulos a respeito de tudo que ia acontecer, tá? E que vai acontecer, na verdade. Né, que Jesus virá, muita que as pessoas não creiam, mas Jesus vem. E ele diz, será que quando eu voltar, será que quando eu buscar a minha igreja, será que quando eu tirar o fôlego de alguém, né, através da morte, da passagem, desse sono que todos nós vamos ter, será que eu vou encontrar fé em cada um deles, né? Em cada filho meu, em cada criatura que eu criei, em cada filho, porque criatura todos nós somos. Agora, filho, nós só somos quando aceitamos a Jesus. Será que eu vou encontrar fé, né? Que uma vez eu ensinei aos meus discípulos e que eu dei autoridade aos discípulos para pregar, né? Para que outras pessoas sejam alcançadas, tá? Então, nós só vamos ter isso se nós permanecermos firmes e crentes no Evangelho, tá? Na fé e no amor que ele ensinou, gente. Que ele ensinou através do seu discípulo, que ele continua nos ensinando, né? Jesus estava aqui, nesse ensinamento, ele estava no Monte das Oliveiras, tá bom? Então, gente, vamos permanecer firmes, né? E lendo o 14 vai dizer assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, gente, né? Aqui tava expandido em todo Israel, né? Em todos os judeus, todos os israelitas ouviram falar de Jesus, tá? E aqui por isso que ele está dizendo, e por isso que ele fala aqui no 13 e no 14, mas aquele que perseverar até o fim, né? Ficar firme, não perder a sua fé. Aqui ele está falando da nossa fé em Jesus Cristo, a qual vai nos levar à presença de Deus, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a quem? Né? De todas as gentes. Aí então virá o fim, tá? Aí sim, porque Jesus não seria justo, né? Uns ouvirem falar de Jesus e outros não. Jamais, né? Deus é o Deus justo. Então toda criatura, né? Todo ser humano, toda criatura vivente, toda a criação de Deus, né? Nós que fomos criados pelas suas mãos, todos vão ouvir falar de Jesus, tá bom? Porque naquele dia não haverá desculpa, eu nunca ouvi falar, não. Todos irão ouvir. O mundo será evangelizado, como diz aqui, ó, no 14, versículo 14, tá? Mateus 24, do versículo 13 e 14. E o 14 diz assim, e este evangelho do reino será pregada em todo mundo, gente. Todo mundo. Todas as nações, né? Vamos trazer aqui todos os estados do Amazonas, todos os municípios e por aí vai. E em todo mundo, em todo o reino, né? E em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, né? E aí sim, aí virá o fim, tá? Então, essa palavra de hoje, que Deus nos abençoe, aceite Jesus como seu Salvador. E você que já aceitou, permaneça firme, né? Firme com Jesus, tá? A cada dia, eu sempre falo aqui que Deus, ele é o nosso advogado. Ainda enquanto vida, Deus é o nosso advogado, né? Depois que Jesus vier buscar a sua igreja, aí sim ele será juiz, né? Então não haverá desculpa para que você não faça a sua confissão, né? Seja lá o que for, se você caiu, se você pecou, né? Se você não está bem com Deus, confesse, porque ele ainda o papel dele, né? Sendo o nosso advogado. Será aquele dia que ele será o juiz de todos, né? E de todas as nações. Então é isso, aceite Jesus como seu Salvador. Boa noite a todos.